Um homem matou ontem à noite a mãe após uma discussão em Oliveira de Frades. O filho terá atingido a própria mãe com um tiro fatal na zona da cabeça. O suspeito de 42 anos e que foi detido pela GNR ainda esteve barricado dentro de casa, mas acabou por ser maniatado pelos militares da Guarda numa altura em que se dirigiu à janela para ir fumar um cigarro. Quando a GNR entrou em casa, encontrou a mulher inconsciente. Os bombeiros tentaram a reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local. No interior da habitação estava o pai, acamado e invisual. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Portugal começa hoje a desconfinar. Abrem esta segunda-feira as creches, o ensino pré-escolar e as escolas do primeiro ciclo. Também reabrem os ATL para os mais novos. Abrem-se hoje também as portas dos cabeleireiros, manicures e estúdios de tatuagens e piercings. Livrarias e bibliotecas voltam esta segunda-feira ao ativo. Esta será uma reabertura a conta-gotas, mas hoje volta a funcionar o comércio automóvel e também a mediação imobiliária. Reabre também o comércio ao postigo. No setor da alimentação, os restaurantes só vão abrir a 19 de abril, mas a partir de hoje podem começar a vender bebidas ao postigo, sendo que não é permitido, por exemplo, ficar a beber um café junto a um estabelecimento. Continua a ser proibido vender bebidas alcoólicas depois das 8 da noite. Quanto à fé, as missas voltam hoje a ser celebradas, as visitas pascais e as procissões estão suspensas. Volta a ser permitido a partir de hoje permanecer em parques e em bancos de jardim, mas as câmaras municipais podem impedir esta situação se assim o entenderem. E no dia em que os alunos até ao 4º ano regressam às escolas, a Associação Nacional dos Dirigentes Escolares garante que as escolas, em especial as creches e também o ensino pré-escolar, estão preparados para a reabertura das aulas presenciais da região de Viseu. Manuel Pereira, dirigente da associação, defende que é importante o regresso das crianças às aulas nas escolas. Nada substitui a presença dos alunos em sala de aula e este tempo de ensino à distância prova por maioria de razão. Relativamente aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, era muito importante que eles regressassem à escola, até porque são aqueles que estão a ser mais prejudicados com o ensino à distância. Os processos de socialização tão importantes, a construção da personalidade e na consolidação das primeiras e fundamentais competências sociais e humanas, em muitos casos só acontecem na escola. E com os alunos em casa, normalmente boa parte dessas competências não é desenvolvida, nem sequer aprofundada. E mais que aprender a ler e a escrever, que é fundamental, é importante mesmo é que eles construam laços, construam pontes e socializem e aprendam a viver em comunidade. O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares e também diretor do agrupamento de escolas de Sinfãs justifica o uso de máscara por todos nas escolas. Não obstante terem computador ou internet, a verdade é que não tinham muitas vezes autonomia para gerirem ou trabalharem com o computador, que era de facto também um problema. Sobre o uso de máscaras ou não. No agrupamento do trabalho, os alunos do primeiro ciclo já usavam, a maioria deles usavam máscara por uma opção clara dos encarregados de educação, em conversa com os titulares de turma. Portanto, acho que sim, é uma questão de educação também. Se for possível e se eles estiverem disponíveis para usar, acho que sim, desta vez as escolas, inclusivamente, receberam verbas para poder responder a esse pedido, caso seja necessário. Manuel Pereira, o regresso das crianças às escolas é fundamental. O regresso acontece esta segunda-feira para os alunos até ao 4º ano de escolaridade. De resto, creches, jardins de infância e escolas do primeiro ciclo reabrem esta segunda-feira, 2 meses depois de terem fechado portas devido à Covid-19. O Sindicato dos Professores da Região Centro, pela voz de Francisco Almeida, critica esta reabertura dos estabelecimentos de ensino sem que tenham sido feitos testes e sem a classe docente ter sido vacinada. A abertura segunda-feira do primeiro ciclo, pré-escolar e das creches. Onde é que está a testagem dos professores do primeiro ciclo no Conselho de Viseu, por exemplo? Ou nos 24 conselhos do Distrito de Viseu? Onde é que estão os testes? Quando começa a vacinação? Quer dizer, as aulas começam já, presenciais começam já segunda-feira, mas a vacinação aponta-se lá para abril. Então, mas o que é isto? Quer dizer, ficamos sem saber se, quando o Governo fala nos testes e na vacinação, se aquilo é mesmo para levar a sério ou se trata mesmo só de um processo de propaganda. Porque, como vão abrir, não há testes, não se fazem testes, não há vacinação, mas que diabo é isto? O sindicalista critica também o facto de os prometidos auxiliares de educação ainda não terem chegado às escolas. Com tudo isto, o Sindicato dos Professores da Região Centro defende que ainda não há condições para um regresso às aulas. Somos favoráveis ao ensino presencial. O ensino presencial, isso é que é verdadeiramente o ensino. Somos favoráveis, mas somos
Mas somos favoráveis desde que isso aconteça com condições. E as condições não estão a ser garantidas e, quer dizer, ainda por cima, sabendo nós que as medidas que estão a ser tomadas estão a ser tomadas por autoridades de saúde e que o Ministério da Educação, e nomeadamente o seu primeiro responsável, o Ministro da Educação, se têm mostrado como autênticas inutilidades neste processo. Francisco Almeida, do Sindicato dos Professores da Região Centro, que está afeto à FENPROF. Pelo 6º dia consecutivo, o Hospital de Viseu não registrou nenhuma morte por Covid-19. Continuam internadas no Centro Hospitalar Tondela Viseu 23 pessoas, 13 estão em enfermaria, 10 estão nos cuidados intensivos. Um dos internados nos cuidados intensivos é o Presidente da Câmara de Viseu. A Rádio Jornal do Centro sabe que não se registaram alterações do boletim clínico de Almeida Henriques. O estado de saúde do autarca continua a merecer preocupação, apesar de este domingo a febre ter baixado, o que é considerado um bom indício. O Presidente da Câmara de Viseu continua com um prognóstico considerado reservado. Segundo uma fonte hospitalar, os próximos dias vão ser determinantes em relação à evolução clínica de Almeida Henriques, que está, recordo, há mais de uma semana internado no Hospital de Viseu. Quanto às contas na região, ninguém morreu durante o fim de semana em toda a região, vítima do novo coronavírus. Os municípios reportaram 25 novos casos de infecção por Covid-19. Há ainda registro de 153 novos recuperados. Desde março do ano passado registaram-se 28.181 infectados. Recuperaram da doença 25.795 pessoas. A lamentar, há 626 mortes relacionadas com a Covid-19. E a GNR alerta para a ocorrência de burlas relacionadas com a vacinação contra a Covid-19 na região. A Força Policial não tem casos reportados, mas sabe que já houve tentativas, como adianta o Tenente-Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR em Viseu. Pese embora não tenhamos nenhum registro de ocorrência em termos de crime, temos informações de que possa estar a acontecer pessoas telefonar para cidadãos, nomeadamente idosos, dizer que vão a casa para vacinar e que tem um custo considerável. E isto é tudo uma burla no sentido de poder eventualmente aceder às residências e depois acabar por furtar ou até roubar bens das próprias pessoas. A mensagem a passar é que ninguém vai vacinar em casa, não tem custo no plano de vacinação, as pessoas serão contactadas e serão chamadas em determinado dia para deslocar-se a um centro de vacinação e aí serem vacinadas. Este ano a GNR já registrou 65 burlas no distrito, a maioria prende-se com compras online. O ano passado tínhamos um registro de 63 burlas no período compreendido entre 1 de janeiro e 8 de março. Este ano temos 65, o que segue a mesma linha. Efetivamente, há um maior enfoque neste tipo de ilícitos criminais nas compras efetuadas pelas plataformas da internet, o LX, o próprio Facebook, e também com a utilização do MBWay. Em concreto, houve um decréscimo nas burlas através do MBWay, mas houve um acréscimo nas burlas efetuadas nas várias plataformas de compra que a internet permite. O Tenente-Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR em Viseu. O presidente do PSD de Mangualde foi suspenso durante 2 anos por ter falsificado a ficha de inscrição ao Congresso dos Sociais-Democratas. A decisão foi tomada pelo Conselho de Jurisdição Nacional do PSD e foi aprovada por unanimidade numa reunião que decorreu na semana passada quinta-feira. Diz o documento que Luís Amaral se apresentou de forma ilícita ao 38º Congresso Nacional do PSD. Os serviços centrais do Partido Laranja não realizaram qualquer diligência para verificar se o documento era ou não verdadeiro e acabaram por confiar na comunicação do Presidente da Mesa. Luís Amaral já veio defender-se, argumentando que o primeiro eleito na lista única de Mangualde não conseguiria marcar presença no Congresso e, nesse sentido, teria exposto a situação aos serviços centrais do PSD. Luís Amaral alega que não cometeu nenhum crime, nem falsificou documentos e imputa responsabilidades ao Presidente da Mesa do Plenário de Secção pelo erro no exercício de representação. Luís Amaral está agora impedido pelo PSD de eleger e de ser eleito durante 2 anos e terá que abandonar todas as funções em órgãos do partido. Contactado pela Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Comissão Política Distrital do PSD e também deputado na Assembleia da República, Pedro Alves, escusou-se a fazer comentários, alegando que não se pronunciava sobre questões de justiça interna do partido e que lamentava esta situação, que classifica como desagradável.
A Rádio Jornal do Centro tentou ainda por várias vezes, ao longo das últimas horas, obter uma reação de Luís Amaral, agora suspenso das suas funções, mas sem sucesso. O Lusitano de Vilmoinhos desceu da divisão, numa altura em que faltam ainda jogar 2 jornadas do Campeonato de Portugal. 8 anos depois, a equipa trambela vai jogar na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. O Lusitano perdeu em Aveiro contra o Beira-Mar por 2-1. Ainda pela Série D do Campeonato de Portugal, o Castro Daire também perdeu este fim de semana. O Castro Daire saiu derrotado por 3-0 na recepção ao Lusitânia de Lourosa. Já pela Primeira Liga, o Tondela perdeu por 1-0 em casa com o líder de Sporting. Um golo de Tiago Tomás aos 80 minutos foi decisivo. A equipa de Paco Ayestaran viu assim quebrado um ciclo de 5 vitórias consecutivas em casa. Mais sorte teve o Académico de Viseu, que ganhou em casa ao Benfica B por 2-1. Um jogo que marcou a despedida do estádio do Fontelo, que vai entrar em obras. João Vasco e Yuri Araújo marcaram para os academistas e confirmaram o segundo triunfo consecutivo com o Zé Gomes ao comando. No futsal, o Viseu 2001 foi goleado na deslocação ao Oeiras, perdeu por 8-1 com o Leões de Porto Salvo. Rafa Stoker foi o autor do único golo dos vizienses, numa tarde onde André Galvão, ex-jogador do Viseu 2001, apontou um hat-trick com as cores do Leões de Porto Salvo. Edição de Carlos Esteves. A informação está de volta à antena ao 12:30. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt.